Olá, eu vim falar aqui um pouco sobre Descartes e sobre a obra dele, Meditações, e principalmente na ideia genial do Descartes. Ele viveu em torno de 1500. Ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. A ideia genial que ele teve, que foi a dúvida radical, chamada dúvida metódica. E o Descartes, ele é um filósofo matemático e ele pensava muito no limite do conhecimento. E ele começou a questionar o conhecimento da sua época. E ele percebeu que os conhecimentos matemáticos tinham uma base sólida, né, de verdade que poderia se achar ali. Pois não tem como negar que na lógica matemática 2 mais 2 é igual a 4. E que as ideias da geometria são ideias coerentes e claras. Mas muitos dos conhecimentos da época, ele achava que advinha de juízos falsos, e até mesmo os conhecimentos que nós temos dos sentidos. Ele é um filósofo racionalista, ele defende que a razão é o fundamento do conhecimento. Então, se você se baseia o seu conhecimento unicamente em algo empírico, em algo que vem do sentido do seu corpo, esse conhecimento ele pode estar equivocado, você não tem garantia nenhuma. Você tem a garantia que o conhecimento te dá é quando ela passa pelo crivo da razão. Então Descartes ele queria achar um ponto sólido, um ponto firme, onde ele pudesse firmar o conhecimento que ele tinha. E ele pensou o seguinte, e ele teve a ideia genial: eu vou negar tudo, vou negar todos os conhecimentos, todas as certezas que eu tenho, porque eu quero achar um princípio, eu quero começar de um conhecimento seguro, para desse conhecimento seguro poder fundamentar os outros conhecimentos. Então, o começo dessa fundamentação que o Descartes achou foi negar tudo. E essa parte foi genial. É duvidar de tudo mesmo. Então, ele passou a duvidar de que se ele realmente existia, que se ele tinha um corpo, que o mundo é real, se as coisas que ele toca são reais, né? E ele faz até uma comparação com os sonhos. Porque quando a pessoa está sonhando, em determinado momento, ela está ali totalmente inserida no sonho. Então ela não discerne para ela o que é real e o que não é real. Quando a gente está imerso no sonho, o sonho é real. O sonho é toda a realidade. A gente não questiona o sonho. Nós só vamos questionar o sonho quando a gente acorda. E aí que a gente vai perceber que o sonho não era uma realidade, não era real. Então ele começou a tentar descobrir um fundamento. E aí ele partiu da dúvida metódica, duvidar de tudo. Ele chegou em 3 conclusões quando ele passou a duvidar de tudo. A sua primeira conclusão foi: se eu duvido de tudo, eu não posso negar uma coisa, que eu estou duvidando. Então essa foi, se eu estou duvidando, e se duvidar é uma forma de pensar, então eu estou pensando. Então esse foi a primeira certeza que Descartes tinha. Que ele pensa. E se ele pensa, ele chegou à conclusão de que ele existe. Então, na lógica de Descartes, eu penso, eu existo. Agora, como que eu existo? Ele não chegou a essa verdade ainda, ele não chegou a essa conclusão. O que ele é enquanto algo pensante? Ele é uma máquina? Ele é um espírito? Ele é um programa de computador? Ele é um anjo? O que ele é? Ele não sabe dizer ainda, ele só sabe que ele é uma coisa que pensa. E aí o Descartes ele vai para um passo além para poder continuar o fundamento do conhecimento que ele buscava, com um fundamento seguro. E ele vai buscar a ideia de Deus. A ideia que nós temos de Deus é a ideia de um ser perfeito. E aí perfeição inclui, na perfeição, ser um ser infinito,
ser um ser bom e ser um ser que não engana. Porque o erro e o engano vêm da imperfeição. Se Deus ele é perfeito, então em Deus não pode haver erro. E tudo que vem de Deus não pode haver erro, não pode haver engano. Porque então, se isso acontecesse, Deus não seria um ser perfeito. Na sua dúvida metódica, ele pensou num gênio maligno. Ele pensou, e se houvesse um gênio maligno que me induzisse ao erro? Que me levasse a acreditar que as coisas que eu estou vendo, que eu estou tocando, que eu estou ouvindo, não são reais, mas apenas uma fantasia. Ele disse, por mais que exista um gênio que me engane em todas as coisas, ele não pode me enganar que 3 mais 2 é igual a 5. Então, 3 mais 2 é uma verdade matemática, que a lógica matemática me garante essa verdade. E aí ele vai supor, ao contrário, no argumento contrário de um gênio maligno, ele vai colocar a ideia de um Deus perfeito, que vai ser o oposto da ideia do gênio maligno. Se há um gênio maligno que tenta me enganar o tempo todo, o oposto disso é a ideia de um Deus, de um ser perfeito, que garanta para mim a minha existência, que garanta para mim a realidade, como eu a percebo de forma lógica e racional, porque é Deus que garante essa realidade. Ele vai com um passo além agora. Se Deus é um ser perfeito, e eu tenho a ideia de Deus como esse ser perfeito, como que eu poderia ter essa ideia se nós somos seres imperfeitos, somos seres finitos? Como é que a gente pode ter a ideia de algo infinito? E ele chegou à conclusão de que essa ideia do infinito, da perfeição, ela foi posta em nós pelo próprio Deus, que é um ser infinito e perfeito. Todas as ideias claras e distintas que nós temos, essas ideias elas têm que ser verdadeiras. Porque é Deus que garante a verdade dessas ideias. Porque se eu tenho uma ideia de algo e essa ideia é clara e distinta, se essa ideia for falsa, é Deus que está me induzindo ao erro. Então isso não é possível, porque Deus é um ser perfeito e ele não nos induz ao erro. O triângulo é formado de 3 lados. Essa ideia, ela é verdadeira. O caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta. Essa ideia, ela precisa ser verdadeira. Ela é verdadeira porque é uma ideia clara e distinta. Então toda ideia que é clara e distinta, ela é verdadeira porque é Deus que garante a sua lógica de verdade. E ele vai se questionar, de onde que vem o erro então? Porque nós fazemos juízos o tempo todo e muitas vezes esses juízos, eles nos enganam. Quando você faz um juízo baseado nas sensações do seu corpo, no que o seu sentido está te passando, então são os sentidos do seu corpo que estão te enganando. Quando você faz um juízo baseado no que você está vendo, no que você está escutando, os seus sentidos podem te enganar. Então, esse erro é um erro compreensível, porque vem da captação, da capacidade dos seus sentidos de captar a realidade. Mas o Descartes, ele não quer basear o conhecimento dele no sentido do corpo. Ele quer basear na sua razão, na capacidade racional que nós temos de compreender o mundo. A razão é um grande filtro que filtra esses juízos, que filtra as informações dadas pelos sentidos. E ela que vai nos levar a um conhecimento seguro. Da onde que vem o erro quando a gente faz um juízo? E para Descartes, o erro vem que nós temos a nossa capacidade de compreender o mundo, ela é limitada. Porque mesmo sendo Deus que nos deu essa capacidade de compreender, essa capacidade que há em nós, ela não é infinita, ela é limitada. Mas ao mesmo tempo, a vontade que Deus nos deu, ela é quase ilimitada. Ela é muito maior que a nossa capacidade de compreender o mundo. Então, para Descartes, o erro vem que a nossa vontade, ela se sobrepõe à nossa capacidade de compreender o mundo. Então a gente acaba fazendo juízos baseado mais na nossa vontade, no nosso querer,
do que na capacidade que a gente tem de discernir as coisas em determinado momento. É esse desbalanço entre o nosso livre-arbítrio, entre a nossa vontade e a nossa capacidade no momento de entender a realidade, é esse desbalanço que nos leva ao erro. Se a gente conseguisse controlar a nossa vontade para colocá-las no limite do que é possível conhecer em determinado momento, nós não entraríamos em erro. Pegando aqui um exemplo de um preconceito. Geralmente, o preconceito, você não tem um conhecimento pleno daquilo que você está julgando. Mas você começa a fazer juízos baseado nas ideias que você está tendo sobre alguma realidade. Só que você não tem um conhecimento pleno daquela realidade. E aí esses juízos, eles podem estar mais se baseando na sua vontade, no seu livre-arbítrio, do que no conhecimento seguro que você tem daquilo. E daí nasce o preconceito. E daí vem o erro do preconceito que a gente passa a ter em determinado momento. A crítica que eu tenho do Descartes é em relação quando ele fala que é Deus que colocou em nós a ideia do infinito, que essa ideia não pode nascer em nós. E se nós temos essa ideia porque é Deus que a expôs em nós, já que nós somos finitos, a minha crítica é que na verdade nós não temos ideia do que é o infinito. Nós somos seres finitos e a gente não tem a menor ideia do que é o infinito. Então quando a gente pensa num Deus que ele é eterno, que ele é bom e que ele não erra, na verdade, essa ideia, a gente não tem a compreensão do que seja essa ideia. O que é a ideia de algo infinito? O universo, ele pode ser infinito. O que é isso? A gente não consegue ter ideia do que é isso. Mesmo que a gente contraponha a ideia do infinito em relação ao que acaba, o infinito é o que não acaba, mesmo assim essa ideia é muito vaga. Então, na verdade, nós não temos a ideia do que seja Deus. Nós, na nossa finitude, não temos condições de entender isso. Então, esse é um fundamento que Descartes coloca que eu questiono. É um ponto frágil na argumentação dele. Deus, ele garante as ideias claras e distintas em nós. Então, essas ideias são verdadeiras, porque é Deus que garante essa ideia verdadeira em nós, por ela ser clara e distinta. Como que a gente classifica uma ideia como clara e distinta? Quando extrapola do contexto matemático, como que a gente garante uma ideia como clara e distinta? Esse argumento também para mim é um pouco frágil. Na parte matemática, dá para entender essa ideia de clareza e distinção. Mas fora isso, esse conceito vai se perdendo. Então, o que para um é uma ideia clara e distinta, para outro pode não ser uma ideia clara e distinta. E isso vai variar de acordo com a cultura, a civilização de uma sociedade numa época. E coloque aí o seu comentário, o que você achou, se tem algum ponto aí que ficou de fora, que você gostaria de argumentar.